Bom, vamos lá. Boa noite a todos, amigos, amigas presentes. Convido a todos a se unirem a mim, nesse meu pensamento, e vamos elevar as nossas vibrações a Deus, ao nosso Pai Maior, ao amado Mestre Jesus, e agradecer por mais esse dia de jornada de trabalho cumprida, por mais essa semana que se inicia. Agradecer por todas as bênçãos que nos alcançam diariamente, com a saúde física, a saúde mental, as bênçãos do trabalho, do alimento à mesa diariamente, e tantas bênçãos que não saberíamos enumerar corretamente. Queremos agradecer, amado Mestre, por tudo que nos dá todos os dias, e agradecer por essa oportunidade de estarmos aqui reunidos em seu nome, compartilhando esse momento de estudo entre amigos, e queremos pedir que esteja entre nós, que abra os nossos corações para o estudo dessa noite, para que sejamos capazes, que tenhamos a competência de colocar todas essas teorias, todas essas reflexões em prática no nosso dia a dia, através da caridade, da fraternidade verdadeira, do exercício do amor, que muito nos exemplificou o Mestre Jesus. Que assim seja. Amém. Amigos, o estudo de hoje é sobre a melancolia. Eu vou compartilhar com vocês uma tela, que eu preparei um carinho aqui, um material para vocês, para a gente seguir juntos. Vamos falar, então, sobre a melancolia, né, o capítulo 5 do Evangelho, segundo o Espiritismo. Eu tirei o texto na íntegra, que é um texto curtinho, né? Mas preparei esse slide para eu poder seguir uma linha de raciocínio, né? E o item 25 inicia com uma pergunta. Sabeis por que uma vaga tristeza se apodera, por vezes, dos vossos corações e vos faz achar a vida tão amarga? E o espírito amigo responde: é vosso espírito que aspira à felicidade e à liberdade, e que, preso ao corpo que lhe serve de prisão, se extenua em vãos esforços para dele sair. Mas vendo que são inúteis, cai no desencorajamento, e o corpo, suportando a sua influência, a languidez, o abatimento e uma espécie de apatia, se apoderam de vós, e vos achais infelizes. Crede-me, resisti com energia a essas impressões que enfraquecem a vossa vontade. Bom, esse é o primeiro parágrafo, né, do capítulo 5, desse item, e eu acho que a grande reflexão que eu fiz, né, foi nesse sentido de que, né, dentro da minha compreensão, de que o espírito, sim, ele almeja a felicidade real, a liberdade real, né? Mas o corpo material, ele é um cárcere, né? É uma prisão. E dessa forma, o próprio espírito, vamos dizer, esse conflito acaba trazendo essa sensação de melancolia, essa tristeza inexplicável, né? Eu frequentemente sinto isso, e o grande conselho aqui do espírito amigo é resistir com energia a essas impressões que enfraquecem a vossa vontade. E eu grifei, né, essas palavras, a palavra energia e a palavra vontade, e eu fui buscar em outra referência, em 2 livros, né, que são esses aqui, que é Nas Pegadas do Mestre, do Vinícius, e Em Torno do Mestre, também do mesmo autor espiritual, que ele traz vários capítulos curtinhos, né, que são de uma reflexão muito rica.
E, coincidentemente, eu li um capítulo falando sobre vontade, há um tempo atrás, que me marcou muito, né? E eu tirei um pequeno recorte desse texto que eu li, que diz assim, né? É com o poder da vontade que se alcança o céu. Uma vontade frouxa, deseducada, é a causa dos fracassos, dos desapontamentos, das quedas e das humilhações, porque passamos na trajetória da existência. O reino dos céus há de ser tomado à força, ele diz, né? É o único caso em que a violência se justifica. Essa força que ele se refere aqui, não a força física, mas a força de vontade, né? A vontade e o exercício moral, né? De querer se transformar, de resistir aos vícios, de resistir aos chamamentos do mundo, né? E continua: sem energia de vontade, não se doma a animalidade que nos degrada. Não se sobe a simbólica escada de Jacó. Sem a coragem moral, não se abraça a verdade e nem se vive segundo a justiça. Né? Então, eu acho que esse é o grande ponto, né? E que o autor, inclusive, diz que hoje nós vivemos uma crise de energia. E é claro, não é uma crise de energia elétrica, é uma crise de energia de vontade, né? Porque para ser cristão, a gente precisa ter muita coragem, né? Talvez não a mesma coragem que os primeiros cristãos que tiveram que se entregar nas arenas, né? As feras, ou serem queimadas. Não, né? Não é essa mesma coragem, mas ainda assim uma coragem que exige muito dessa energia, dessa vontade, né? E o Vinícius continua: o homem atual carece de valor moral. O parasitismo crescente comprova tal asserção. Atravessamos uma época de crise de energia, né? Como eu comentei anteriormente. Não de energia elétrica, mas de energia moral, de coragem cívica e de inteireza de caráter, né? Porque numa das reflexões aqui dentro desse livro, o Vinícius diz que o mundo, né, de um modo geral, o mundo quer que a gente acredite que o ser humano, que o homem é mau, né, que nós somos maus, e isso, assim, a gente percebe através de tudo aquilo que é vicioso, que é polêmico, o quanto que isso gera repercussão na sociedade, né? Os filmes de violência, as músicas de baixo calão, como isso carrega as multidões, né? E essas pessoas que produzem esse tipo de conteúdo baixo, de baixa moral, eles querem que a gente acredite que o homem é mau, né? Que nós somos mal, que nós somos viciados, né? Mas a gente tem que ter a nossa energia renovada, essa energia de vontade para dizer que não, né? Eu não aceito isso, isso não é bom para mim, eu não vou aceitar ouvir uma música um palavreado baixo, chulo, um conteúdo violento na TV da minha casa com as minhas crianças, né? Isso exige muita energia, existe muita energia de vontade, né? Às vezes a gente compra umas brigas, eu compro umas brigas aqui em casa às vezes, porque eu falo, não é adequado, né? E voltando lá pro Evangelho, né? Ele continua assim, o espírito benfeitor. Essas aspirações para uma vida melhor são inatas no espírito de todos os homens, mas não a procureis neste mundo, né? Então, assim, com esse trecho, a gente pode refletir bastante a respeito do que Jesus disse, né? Que nós somos centelha divina, que a gente tem que buscar ser perfeito como o Pai Celestial é perfeito, né? Se Jesus disse isso, ele não tinha dúvidas que o viciado, que o ladrão, que a pecadora, né? Ela tinha a centelha divina dentro dela. Jesus disse isso. Então, quem somos nós para dizer que os homens são maus, né?
E aí a gente tem essa centelha divina que nos faz buscar sempre o melhor, né? E atualmente, quando Deus vos envia seus espíritos para vos instruírem sobre a felicidade que vos reserva, esperai pacientemente o anjo da libertação, que deve vos ajudar a romper os laços que mantêm o vosso espírito cativo. Aqui eu fiquei pensando bastante nesse trecho, né, que ele fala do anjo da libertação, que vem nos ajudar a romper os laços que mantêm o espírito cativo. Então, na verdade, esse anjo da libertação, eu entendi que seja o próprio processo do desencarne, né, da sensação de felicidade que deve ser no desencarne de um espírito que tem a tarefa cumprida, né? E inclusive esse alerta, né, que a gente não deve procurar a felicidade, as melhores coisas do mundo, é uma questão que a gente tem que pensar, refletir bastante, né? E aqui, voltando nessa parte da busca da perfeição, né? Jesus disse, sede perfeitos como o vosso Pai Celestial é perfeito. Outra passagem que tem em Coríntios, né, sobre também que Jesus afirmou, o templo de Deus, que sois vós, é santo. Ignorais acaso que sois santuários de Deus e que o Espírito Divino habita em vós? E prossegue, o homem, aí o Vinícius diz, né, que o homem é obra inacabada, né, que apesar de a gente ver aparentemente o mal predominando sobre a terra, a gente não deve fazer um julgamento equivocado nesse sentido, só porque a gente vê, a gente tem a impressão que o mal vence, né? E que o homem é mal. Mas, na verdade, o autor diz que o homem é uma obra inacabada. E que uma obra inacabada e uma obra defeituosa, né, são coisas muito diferentes. Existe um abismo de distância. Então, assim, o homem não é... a criação humana não é uma obra defeituosa, mas sim ainda inacabada. O mal que se verifica é extrínseco, né? E não intrínseco. Que, na verdade, o que ele está dizendo é que o mal que a gente percebe no mundo é o mal gerado pelo egoísmo, pela própria materialidade, né? Pelo desejo de posse, muitas vezes, o desejo de querer o bem só para si, né? Porque uma pessoa que quer o bem só para si mesmo não vai se importar de tirar vantagem do outro, desde que a pessoa fique bem ou que a família dela fique bem, né? Então, o mal, na verdade, não está dentro, ela é causada pelo nosso contato com a materialidade, e que a gente, mais uma vez, se deixa levar por essa falta de energia moral. Porque ser honesto, muitas vezes, é difícil, é desafiador, deixar de ser egoísta, abrir mão é difícil, né? Tolerar é muito difícil, então isso exige muita energia, muita coragem. E aí, voltando lá no Evangelho, lembrai-vos de que tendes a cumprir durante a vossa prova na terra uma missão que não suspeitais, seja em vos devotando à vossa família, seja cumprindo os diversos deveres que Deus vos confiou. E se no curso dessa prova e desempenhando a vossa tarefa, vedes os cuidados, as inquietações, os desgostos precipitarem-se sobre vós, sede fortes e corajosos para o suportar. Então, assim, o próprio Espírito benfeitor que traz a mensagem no Evangelho, mais uma vez está afirmando aí que a gente tem que ser forte, que essa melancolia, ela naturalmente vai nos alcançar, né? Mas que a gente tem que nos renovar e vamos dizer, nos amparar, buscar amparo espiritual na oração, para que a gente tenha firme a nossa fé e a nossa energia moral para vencer essas tribulações, essas dificuldades. E aqui ele finaliza, né? Afrontai-os francamente, porque esses desafios são de curta duração e devem vos conduzir para perto dos amigos que chorais, que se regozijarão com a vossa chegada entre eles, e vos estenderão os braços para vos conduzir
a um lugar onde os desgostos da terra não têm acesso. Né? Essa é uma mensagem de François de Geneve, de Bordeaux, que ele deixou através do livro do Evangelho segundo o Espiritismo, né? E foi uma reflexão muito intensa que eu fiz essa leitura na semana passada, fiquei pensando muito a respeito, fui procurar outras fontes também, né? Porque eu costumo seguir os vídeos, né? Acompanhar o conteúdo do Haroldo Dutra, né? E ele fala muito que a gente tem que tirar o espírito da letra, né? Tirar a essência da palavra, de tudo que a gente lê, né? E eu acho que a gente tem que sempre buscar isso, né? Trazer para nós trazer para nossa vida essas reflexões, né? Onde que esse ensinamento, essa reflexão cabe dentro da minha vida, da minha jornada, né? Dessa encarnação, enfim. Então, aqui eu fiz uma breve conclusão, vamos dizer, é claro que o assunto nunca está concluído, né? Mas dessa crise de energia moral, advém os desequilíbrios físicos e emocionais de toda espécie. A cada dia se expressa-nos um número crescente de depressivos, ansiosos, suicidas. Essa é uma fala minha, né? Foi uma reflexão que eu fiz, que eu vejo, assim, que hoje esse número crescente que a gente vê de pessoas emocionalmente frágeis, desequilibradas, é um reflexo dessa falta de energia moral, né? Porque a gente sabe que a cura, o primeiro passo para a cura é a vontade, né? É querer se curar. E muitas vezes as pessoas caem num vitimismo, né? E deixa só se levar pelos acontecimentos e não busca de fato uma cura, né? Uma cura que vá buscar a causa daquele problema, né? Por quê? Porque isso dá trabalho, porque isso exige energia, isso exige transformação, e é desafiador para todos, né? De acordo com Vinícius, a cura dessa crise moral só pode acontecer por meio da educação moral do espírito, né? Esse autor, ele fala muito dessa questão da educação. E eu tirei esse trechinho para finalizar, que ele fala assim: salvar é educar. O reino de Deus é a conquista dos fortes. Eduquemos a nossa vontade, libertando o nosso espírito da ignominiosa servidão, do negregado cativeiro do vício e das paixões. Imaginar a salvação fora da autoeducação de nossas almas é utopia dogmática incompatível com a atualidade. Salvemos o mundo, salvando-nos a nós mesmos. O Vinícius sempre traz essa questão, né? Que a transformação do mundo começa na minha transformação, na minha salvação. Então, primeiro eu tenho que buscar me iluminar, me transformar, para ser capaz de contribuir dentro do meu lar, dentro do meu trabalho, dentro dos círculos que eu frequento. Enfim, foram reflexões muito intensas que eu fiz, tá? Espero que tenha ficado claro, né? E é isso. Passou dos 10 minutos, né, Ruela? Gente, se alguém quiser comentar alguma coisa, estamos abertos aí. Só fazer um comentário para ver se eu captei o que a Angélica quis passar. Eu entendi que no começo você falou de de um sentimento de desânimo em relação ao avanço, né? Que o espírito meio se debate por certas situações e acaba gerando um desânimo que parece que é uma melancolia ou coisa do gênero. Mas o resto da sua apresentação, você fala da caminhada para cima, de uma forma geral, né? Do que precisa para chegar lá, essa força interior, né? Eu acho que você se concentrou muito nessa força interior para te levar para cima, né? E sem essa força interior é difícil
você escalar os degraus que precisa, né? Assim, é só... quer dizer, o tema da sua palestra foi melancolia, mas eu acho que talvez você pudesse renomear para a escalada, alguma coisa assim, porque a melancolia foi só o comecinho, que é um sentimento ruim desse processo todo, né? É só um comentário. Posso só comentar o comentário? Assim, é que eu fiz a leitura do texto do Evangelho, e o texto é bem curto, né? E o que eu entendi, assim, que a melancolia, ela vamos dizer, ela é inerente à nossa situação enquanto encarnados. Foi isso que eu entendi, que a melancolia atinge a todos, independente. Foi isso o meu entendimento, a minha compreensão, né? E aí, né, pensando por esse lado, tá, todos seremos atingidos, hora ou outra, em algum momento da vida, na jornada física, com essa melancolia. E daí, né? Eu fui bem para esse lado, falei, e daí? Eu vou ser atingida pela melancolia, vou me sentir desamparada muitas vezes, mas o que fazer com isso? Né? Eu acho que essa é o grande convite da reflexão. Eu vi dessa forma, eu falei, eu acho que a gente deve aprender a identificar essa melancolia como um impulso para você renovar, né? Buscar se renovar. Foi nesse sentido que caminhou o meu raciocínio. Eu acho que é interessante entender uma coisa, né? Que a melancolia é depressão. Só que não tinha a palavra depressão no passado, usava-se melancolia. E quando você pensa em tristeza, uma tristeza profunda que se torna depressão, e o suicídio que você colocou, e outras coisas mais, e quando a gente fala disso, eu acho que é extremamente importante colocar a palavra vontade. Porque a palavra vontade é muito simples para nós, a gente entende ela de várias maneiras diferentes, mas a palavra vontade é uma coisa muito mais profunda. Se você pegar a palavra vontade em Leon Denis, ele coloca muito parecido com como a filosofia coloca. É uma força divina de um alto nível que a gente pode ter, mas não é fácil. Então, você pensa numa pessoa depressiva ou muito triste, né? O que acontece? A única coisa que falta para ela sair dali é exatamente a vontade. Essa vontade é que vai fazer com que ela saia daquele abismo, daquela situação que ela está. Então, é preciso essa vontade. Mas vontade não é aquele negócio que fala assim, deu uma vontade, mas agora não deu mais. Estou com desejo. Não, é outra coisa. Vontade que o Vinícius coloca, vontade que o Evangelho coloca, vontade que o Leon Denis coloca, é um poder divino que, inclusive, o próprio Leon Denis, a filosofia, equipara a níveis lá do alto da espiritualidade. Então, eu acho que está bem colocado nesse sentido, porque você tem a melancolia, a depressão, o suicídio, tudo isso acontecendo no mundo, né? Porque as pessoas não estão dando espaço para a espiritualidade, e as pessoas perderam exatamente isso, essa vontade, as pessoas se deixam guiar, não têm vontade de nada, não cria esse poder interno, né? Então, acho que é mais ou menos isso que é a tônica da coisa aí, né? Eu também penso, tudo que você estava falando, e trazendo para a nossa realidade, né? Qual de nós? Então, tem aquele dia que, às vezes, nem mesmo a gente mesmo entende, né? Não tem uma razão tão forte de ser, e a gente se sente meio triste, meio desanimado, né? Aí entra muito bem colocada essa questão da melancolia, sabe? Se não entender essa saudade de alguma coisa, né, que não é desse mundo, né? Muito colocado isso, né? E aí entra toda essa abordagem que você fez de estímulo de como a gente sair dessa situação. Porque se a gente se deixar levar, o quadro vai piorando, vai tudo ficando cinza e escuro em torno da gente, né? E, de repente, a gente está dentro de um buraco fundo, né? Então, é muito... Eu já li, quando eu li também
esse tema sobre melancolia, aí, de repente, a gente até consegue sentir, né, o que é melancolia. Às vezes, nos dias mais frios, mais cinza, assim, de repente, baixa aquela coisa, aquele sentimento que você muitas vezes não sabe explicar, ou até tem alguma razão, né, de ser, mas cabe a nós levantar a cabeça, né, pedir ajuda espiritual e não se deixar envolver. Né? Você colocou muito bem aí todas as questões que envolve que nós devemos combater, para a gente não deixar esse estado tomar conta da gente. Gente, quem está querendo falar aí, deixa eu ver. Olha, deixa eu fechar o microfone aqui. Estão me Só ouvindo? Estão me ouvindo? Ok. Olha, eu gostei muito da abordagem da Angélica e acho que essa melancolia bem entendida lá, ela é até positiva, porque eu acho que ela é decorrente do sentimento de frustração entre os dois eus que nós temos, o eu ideal e o eu real, arroz e feijão do dia a dia, né? Entre aquilo que a gente almeja como parâmetro e a realidade, quando nós nos pilhamos em sentimentos assim, não muito elevados, né? A gente vê que entre a teoria e a vivência tem uma diferença muito grande. E essa passa a ser uma frustração positiva, porque ela deve nos inspirar, né, para lutar cada vez mais, para galgar, evoluir, e tendo a certeza de que a natureza não dá saltos, né? Como diz a música do Neil Diamond, He ain't heavy, he's my brother, diz assim, a estrada é longa, cheia de curva, né? Mas eu sou forte, né? But I'm strong. Aí ele fala, e às vezes, se eu estou muito sobrecarregado, triste, não é pelo fardo que o outro possa me representar, mas é de pensar que o coração das pessoas devia estar cheio de amor e não está. Isso me entristece. Ele fala, aquela música é um hino, gente, né? Então, mas é isso aí, gente. Olha, agora, como diz a irmã de Fono, Reforma Íntima Sem Martírio, nós devemos ter um carinho conosco mesmo, porque Deus é extremamente indulgente com a nossa lentidão. Ele nos dá os séculos e o tempo todo aí, e ninguém vai chegar a Francisco de Assis de um momento para outro, né? Sem percorrer uma longa e espinhosa senda, né? Que os que percorreram tiveram muita garra, muito empenho, muita determinação. É isso aí. Eu acho também que, Oscar, acho também que a melancolia é assim, todos nós seres humanos temos assim, nós somos assim, assim encarnados, né? Um desejo de algo diferenciado, mas nós temos que saber que nós devemos agir com calma, com paciência, né? E ter a certeza que as coisas podem melhorar, né? Ter aquela fé e para que essa melancolia não gruda nos nossos pensamentos e não faça com que a gente fique tristonho ou derrubado com a situação que a vida nos propõe, né? Não sei se eu expliquei legal, mas agradeço pela oportunidade. Com sugestão, né? Como eu falei para vocês, quando eu estou triste, eu faço um bolo, faço cupcakes. É isso aí, viu? O cheirinho do aroma, do chocolate, do bolinho assando, ajuda a afastar melancolia, saudades, depressão. Então, é bom a gente ter algo que nos traz um bem-estar, né? É uma brincadeira, mas comigo funciona, acredite. Eu estou meio assim, eu logo invento de fazer algo
que gera no meu cérebro um bem-estar. A gente tem que se ajudar também. Eu gostaria de dizer só que eu tive a oportunidade de fazer essa reflexão ano passado e eu abordei mais a parte relacionada mesmo à depressão. E eu gostei muito desse enfoque que a Angélica deu, porque não é fácil, né? Eu sei, cada um tem uma individualidade, cada um tem, estava conversando com a Gleice hoje, cada um tem o fardo das vidas passadas, né? Das vidas passadas, que fatalmente carrega para essa vida que tá de encarnado hoje. Então, eu acho assim que a vontade é um negócio que vem do autoconhecimento, é uma coisa que vem do amor, da gente começar a amar a si próprio, né? E só para ilustrar que a primeira vez que eu tive contato com o nome espírita foi Bezerra de Menezes, e era um sanatório, e foi a primeira vez que eu levei minha mãe para ser internada por depressão, na cidade de Presidente Prudente. Então, aí quando a gente começa a reviver essas coisas da nossa vida, a gente começa a tentar entender um pouco o que a espiritualidade prepara para a gente, todo esse processo de autoconhecimento, né? Então, assim, esse enfoque que a Angélica deu para mim foi bastante interessante e bastante proveitoso. Era só isso. Angélica, continue, que você tem talento para expositora, logo, logo pode estar integrando o time da casa, viu? Muita bondade sua. Obrigada. Bom, pessoal, são 8h44, eu não sei, eu falei, a gente vai acabar hoje, vai acabar, não sei se a gente vai não, mas não tem problema. Mas o que eu acho interessante aqui... gente, eu vou ficar aqui do lado e eu adorei, viu, Angélica? Acho que, aliás, eu estava precisando ouvir isso tudo hoje. Por isso que eu fiz cupcakes. Quando a Grace fica triste, fica todo mundo gordinho aí, né? Não, mas depois a gente corre, a gente malha e compensa, né? Amanhã, por exemplo, eu vou a pé para a limpeza do centro. Então, vamos lá. O que eu queria colocar é esse assunto que nós falamos hoje, como que a gente começa a falar. A gente está falando de saúde e doença, estamos falando de espírito, da psique, e estamos falando do corpo físico. Então, a gente fala de nutrição, movimento e harmonia, em todos os 3 corpos. Mas existe uma hora que você tem que falar da nutrição, do movimento e da harmonia, nos 3 juntos, porque eles estão juntos, não dá? A gente pode separar teoricamente, mas eles estão juntos, porque nós estamos encarnados. Então, nós temos a nossa mente, nós temos o espírito e nós temos o corpo. É tudo uma coisa só, funcionando junto. Só que um inibe o outro. Essa é a questão. No caso da melancolia ou depressão, que é o nome atual, né, melancolia usado na época lá do Kardec no passado, mas é exatamente o processo em que aquelas pessoas têm uma sensação interna, né, conforme foi colocado aqui, de algo a mais, e ver muitas frustrações, conforme até o Cássio falou, a frustração é positiva, mas é positivo se a pessoa puxar à vontade. Porque se ela não puxar à vontade, então o depressivo, o que ele faz? Ele não quer falar com ninguém, ele se fecha no quarto escuro, não quer o sol, não quer isso, não quer aquilo, ele se corta, ele toma remédio, porque faz mil situações diferentes, acontece, porque a vontade não chega. Não chega porque ele não quer a vontade, ele está desistindo. E aí tem o caso do suicídio, quando desiste da vida. Mas isso tem a ver com o que nós vamos começar hoje, e eu achei muito interessante que dá um gancho. Tá bom? Ok, então nós vamos começar a apresentar aqui a tentativa de fechar o nosso assunto de saúde e doenças. Até preparei a introdução da próxima aula, que nós vamos começar o novo assunto, mas eu não sei se a gente chega lá, não. Mas vamos lá. E a hora que precisar interromper, por favor, interrompam, tá? Então, vamos lá. Apresentar a tela inteira. Estamos aqui. Imagino que vocês estão vendo a tela, né? Sim. Ok. Então, hoje, 16/8. Hoje nós vamos falar a dança da vida e vamos falar
sobre os arquétipos divinos e a cura. Talvez a gente não consiga falar de tudo, porque a cura é um pouco mais demorado. Mas vamos aqui começar falando, antes de falar da dança da vida, vamos exatamente colocar. Esse foi o nosso último slide que nós falamos na semana passada, que era a nutrição. Nós falamos da nutrição, da movimentação e da harmonia no corpo físico, na psique e no espiritual. Quando você fala de saúde e doenças, você tem que tocar nesses 3 pontos: a nutrição, o movimento e a harmonia. Ou seja, a nutrição e o movimento é a vida. E a harmonia é como você faz isso funcionar de uma forma a ter saúde. Porque a doença não é o natural, a doença é a exceção. Mas se você não cuida da nutrição ou da movimentação, você vai causar doença. E na nossa situação que nós estamos, nós falamos do corpo físico e falamos do que nós temos que fazer, falamos da psique, mas não entramos muito a fundo na mente, porque falamos que a mente é assunto do próximo semestre mais a fundo. E o espiritual, nós falamos na semana passada. Então, olha só, hoje nós falamos de uma situação que é muito séria no nosso mundo, que é a tristeza, a melancolia, a depressão, o suicídio. Falamos disso. E ficou muito claro nas posições lá do Kardec, do Livro dos Espíritos, até do Vinícius, e de outros autores, que isso tem uma relação muito grande com a falta de expressão do espiritual. Ou seja, a criatura está muito envolvida nos dramas, nos sofrimentos, nos karmas da parte física, e não dá abertura para o espiritual se posicionar. Não dá o devido valor, não busca. Então, a gente pode procurar pessoas depressivas, dificilmente procura a questão da religião, questão espiritual. A pessoa se fecha muito. E isso eles falam muito. E aqui nós estamos falando que a nutrição são os dados recebidos dos outros corpos. Mas a gente também já falou que o espiritual se nutre daqueles dados que recebe, que são positivos. É como o self-service. Eu falei isso na semana passada. Olha, está aqui tudo que você tem de nutrição. Você recebeu isso do corpo físico, recebeu isso da psique, da mente, está tudo aí. Ele vai dizer, ó, isso aqui eu gosto, isso aqui eu gosto, isso aqui eu gosto, isso aqui eu não gosto, pode devolver. É mais ou menos assim. Então, se a gente não nutre o nosso espiritual, o que acontece? Ele praticamente devolve quase tudo que nós estamos vendo, que nós estamos percebendo, que nós estamos fazendo de movimentação na vida. Ele devolve. Por quê? Porque não interessa para ele. Então, a gente precisa trabalhar com a nutrição do processo espiritual. E a harmonia é exatamente integrar aquilo que chega do corpo espiritual, aquilo que chega da psique, aquilo que chega do corpo físico, porque o perispírito também faz parte da parte material, né? Então, eles têm que harmonizar isso. Como é que eles vão harmonizar? Como é que existe essa harmonia de todos os corpos, o físico, o mental e o espiritual? Como é que essa harmonia acontece? Elas acontecem quando a pessoa se direciona a sua harmonia para quê? Para uma educação dos arquétipos divinos. E o que são os arquétipos divinos? E aí nós começamos a falar na semana passada, e quando a gente fala da palavra arquétipo, a gente pensa na psicologia e pensa em Carl Gustav Jung. Porque é o que mais se fala no mundo da ciência em arquétipo e o Jung. Arquétipo e Jung. Mas não é verdade. O arquétipo é coisa lá da Grécia, muito antiga, de Platão e de outros, né? E quando a gente fala arquétipo divino, nós estamos falando do Platão quando ele coloca o plano das ideias. E quando você fala do plano das ideias de um ser humano, existe arquétipo. E o arquétipo é o quê? Tanto para a psicologia quanto para aqueles gregos, é a coisa primordial, é o princípio, é o começo, né? É a forma. Ou seja, imagina a forma e imagina aquilo que acontece. Então, você faz uma forma, ok, aquilo que acontece tem que ser feito nessa forma. E o que é a forma dos arquétipos divinos? Vamos ver aqui. Então, você tem, na fisicalidade, polaridades arquétipas. O que significa polaridades arquétipas? Você tem os arquétipos divinos, que é a bondade, a justiça, as virtudes, fraternidade, imaginação, intuição, entusiasmo, e vontade está aqui também, na polaridade dos arquétipos, nos arquétipos divinos. Essa é a forma do ser humano completo. Mas hoje nós ouvimos aí que nós somos incompletos. E a gente escuta isso para todo lado, e é verdade. Nós somos incompletos porque nós somos espíritos de expiação de planeta de expiação e provas, espíritos que vivem num planeta onde a predominância é do mal, segundo Kardec, né?
Então, nós somos incompletos. E se nós olharmos para o outro lado da polaridade, que não é o dos arquétipos divinos, que é a nossa vida, você vai ver ali egoísmo, orgulho, injustiça, vício, separatividade, fantasia, desejo. Quando você olha para essa lista, você se reconhece. Por mais que você tenha ilusão, e quando você começa a estudar o Espiritismo, as ilusões tendem a começar a cair. Não quer dizer que caem todas, mas algumas caem. A primeira coisa que você entende é que você é um espírito de um planeta inferior, é um espírito de condição ainda na escala evolutiva inferior, e que orgulho e egoísmo é uma coisa comum, os vícios são coisas comuns, e aí você percebe que você se identifica com esse lado da polaridade, não é? E hoje nós vamos falar de uma coisa que fala de polaridade, que é a dança da vida. Então vamos lá. Para a gente fechar o nosso assunto, que já sei que não vai ser hoje, não vai dar, né? O que significa a dança da vida? A dança da vida não é algo que eu criei. Vocês já devem ter ouvido em vários lugares, na internet, YouTube, pessoas falando, a vida não é uma luta, a vida é uma dança, alguma coisa parecida, né? Então, a dança da vida é exatamente o movimento da vida no aspecto nutrição, movimento e harmonia. Eu disse para vocês, mental, físico e espiritual tem os três construtores, que a gente chama de três construtores, nutrição, movimento e harmonia. E a vida, ela reúne o quê? Esses três, né? O quê? Mental, espiritual e físico. Então, ele tem a nutrição, movimento e harmonia. E existe uma frase que a gente fala muito aqui, e que isso precisa ficar muito impregnado na nossa mente, porque isso dá um tom, isso dá uma visão de vida muito diferente. Às vezes, uma frase bem compreendida dá uma visão de vida muito diferente. E é essa frase que está aqui. A vida é todo movimento que acende a alma. Olha só. Então, pensa, movimento. Aqui, quando você fala de movimento, você pode estar falando do movimento em si e da nutrição também. Ou seja, a vida é tudo aquilo que ocorre na sua vida que acende a tua alma. O que é acender a tua alma? De ascensão e de iluminação. É harmonia. Então, a vida é harmonia. E se você busca algo que não seja acender, iluminar a sua alma, a vida não aceita, o espírito não aceita. É isso que eu disse. O espírito rejeita. Isso vem em forma de quê? De karma, aí vem em forma de doenças e tudo mais isso. Isso é importante entender. Quando a gente fala dança da vida, nós estamos falando que nós estamos conversando com a vida em forma de uma dança. Eu vou entender o símbolo, eu vou entender o que a vida quer dizer para mim. Isso é um treino, não é muito fácil, porque a gente tem uma vida tão corrida, tão estressante, né? E tão sem foco. Isso é comum na vida hoje em dia, não ter foco, estresse. A gente, às vezes, tem foco em alguma coisa muito específica, mas, no geral, a gente está meio que borboleteando a nossa mente, né? Ela está voando. Então, por falta de foco, a gente não percebe de jeito nenhum como é que a vida está falando comigo. E ela fala todo dia. Todo dia ela dá um toque, ela mostra uma coisa, você leva um tombo, alguma coisa que você está ali, né? Ela vem, reacende para você ficar esperto. Então, tem 1000 maneiras da vida falar com você. Mas a gente não entende, a gente não compreende. Mas se a gente prestar atenção e quiser aprender, a vida vai nos ensinar, né? E aprendendo, a nossa evolução é muito mais rápida, porque nós vamos compreender o que a vida quer me dizer e eu vou responder, né? Como? Com uma boa nutrição, com um bom movimento e buscando a harmonia dos 3 corpos. E hoje nós vamos falar também da questão do pêndulo. Já que nós estamos falando de dança, vamos falar do pêndulo, né? Porque o pêndulo é uma coisa que dança, pendula para lá e para cá. Existe um grande, eu falo muito dele, vou falar muito dele ainda, um grande espírito, Hermes Trismegisto, que dizem que viveu 2000 antes de Cristo no Egito, 3000, 4000, tem 1000 histórias, e tem até histórias que não existiu exatamente um ser, existiu um grupo de grandes iniciados, aquela história toda, mas não importa. O fato é que ele tem um livro que foi escrito recentemente que traz, né, das tábuas lá do Egito as leis universais, ou seja, ele disse que o universo pode ser explicado em 7 leis, as leis herméticas. Existe uma delas que chama lei do ritmo. O que a lei do ritmo fala é simples. Ele diz assim, tudo no universo tem um fluxo e um refluxo. Vivemos no mundo de fluxo e refluxo.
Então, ele está dizendo como fosse a lei de Newton, né? Você solta um pêndulo, você puxa e solta. Ele vai e ele volta. Simples, né? Tudo na vida é assim. Tem fluxo e refluxo, né? Sobe e desce. Vai para um lado e vai para o outro. Esse é o processo que a vida fala com as pessoas. Isso é muito interessante a gente entender. E tem o que a gente chama aqui, para exemplificar simbolicamente, o pêndulo, né? O pêndulo. Ok. Como é que funciona essa dança da vida? Vamos tentar entender? Porque a gente vai compreender um pouquinho como é que a vida fala com a gente. Quando você vai dançar, né? Quem já foi, como é que falava no nosso tempo lá, antigo, né? Vai num baile. Hoje o pessoal fala, como é que é o nome? Balada. Mas balada acho que nem dança assim, mas não sei. Mas quando você ia num baile, você tirava a garota para dançar, né? E punha a mão nas costas, segurava a mão, e aqueles movimentos todos, aquela dança, ou uma dança de balé, né? Que é uma coisa maravilhosa, onde o homem e a mulher fazem passos assim absurdos, né? Muito bonitos. Então, quando você vai dançar, existe o movimento do cavalheiro e o movimento da dama, e os dois juntos fazem um movimento em acordo, em harmonia. Esse é o processo de dançar, é simples assim. E com a vida, como é que funciona? Com a vida é muito interessante, porque você pode dançar um passinho para lá, um passinho para cá, um passinho para lá, dois para cá, tem tudo isso, né? Mas com a vida funciona. Você faz o movimento de um passo, a vida faz o movimento de 2 passos. Como é que é isso? Então, como é que é o seu movimento? E aí eu estou falando de coisas que está no vídeo. Quem viu o vídeo já sabe tudo que eu estou falando aqui. Quem não viu, de novo, né? Se puder, se quiser, veja, mas vamos lá. Então, você está aqui na vida e faz seus movimentos. Por exemplo, você pode escolher qualquer característica que você tenha. E, em geral, as características que nós temos estão relacionadas a quê? Estão relacionadas a essa lista que está aqui. Egoísmo, orgulho, injustos, vícios em geral, fantasias, desejos. Ele tem uma lista grande, mas algumas delas, e nós escolhemos, por exemplo, egoísmo. Lá no nosso vídeo a gente escolhe egoísmo, por quê? Porque, como o Kardec fala, orgulho e egoísmo é a base de todo o mal. Então, pegamos egoísmo. Né? Então, vamos imaginar que a sua característica de egoísta, e normalmente a gente não consegue aquilatar muito bem isso, porque muitas vezes a gente passa uma encarnação sem ser defrontado com situações críticas, onde é testado o nosso egoísmo ou o nosso altruísmo. Às vezes não são muito testados. E passa assim. Então, quando a gente pergunta para a gente assim, será que eu sou uma pessoa boa? Ou será que eu sou uma pessoa má? Como é que você sabe? Você tem uma vida mais ou menos tranquila, uns probleminha aqui, uns probleminha ali. Você vai dizer, não, eu sou mais ou menos, um pouco assim. Ok. Mas como é que a gente sabe realmente o nosso quilate? Né? Bom, a gente pode saber do nosso quilate quando a gente é testado, quando você passa no ferro e no fogo. Segundo André Luiz, todo mundo tem que passar no ferro e no fogo, ou seja, tem que ser testado para saber o tamanho do seu quilate. Mas a gente também pode adotar o seguinte critério, pode aceitar o que Kardec fala. Né? Que Kardec fala da nossa condição de inferioridade. Então, é uma maneira. E aí você pensa assim, não, eu não sou egoísta não, mas talvez você não foi testado o suficiente para saber o quilate de egoísmo que você tem. E como o egoísmo é uma coisa comum, provavelmente nós temos. Então, imagina que você, então, está na vida e tem o seu egoísmo. E o seu egoísmo pode ser pouco, médio, grande, não importa. Vamos imaginar que você é egoísta. E o egoísmo, ele se apresenta em várias situações. Ele se apresenta na hora que você poderia doar alguma coisa para alguém, que é uma esmola, na hora que você pode dar um tempo para alguém, na hora que você pode ter paciência com alguém, na hora que você pode ser afetuoso com alguém, na hora que você pode passar o seu conhecimento. Olha quanta coisa que você pode fazer e você não faz. E às vezes não faz, não estou dizendo que é porque não tem tempo, não, por um egoísmo consciente ou inconsciente. Isso é importante, né, a gente entender. Tá bom. Então você está fazendo o seu movimento na vida, você está vivendo aquilo. Você estava vivendo o seu egoísmo. Eu peguei uma coisa como exemplo, gente, porque, na verdade, nós somos como uma amálgama de várias coisas acontecendo e vários vícios, várias coisas que ocorrem na nossa vida, né? Mas aí você tem a disciplina, a organização, desorganização, falta de vontade, né? Não tem vontade suficiente, não tem autoconfiança, é egoísta, tem 1000 coisas.
Mas eu peguei um exemplo que, se pegar muito, não vamos entender a didática aqui. Então, o que é que você faz? Você tem o seu egoísmo e você segue com ele na vida. E nesse seguir na vida com ele, esse egoísmo pode prejudicar algumas pessoas, um pouco, muito, ou até muito, muito, né? Isso pode acontecer e acontece com a maioria das pessoas. Tá bom. A vida está olhando. E a vida está te olhando para quê? Para te ajudar. Não esqueça. Por que a vida está te olhando? Porque isso aqui, ó, a vida é todo movimento que acende a alma. Isso é importante entender. A vida, quando a gente fala da vida, eu não estou falando da respiração do corpo físico, estou falando da vida como um processo divino em que está dentro da própria vida muitas leis de relação. Então, uma relação da vida, ou desse poder vida que nós falamos, é que ela sempre vai trabalhar para acender a sua alma. Ou seja, o seu espírito é que faz esse processo, porque ele vai aceitar ou não. Como eu falei, ele aceita tudo que acende a tua alma, que leva a sua alma a ascender, ao progresso. Todo movimento, toda nutrição, tudo que você faz, ele aceita e ele cresce. Ele se ilumina, acende de iluminação, acende de progresso. E tudo aquilo que não, ele rejeita. E como é que ele rejeita? Ele rejeita aqui, no movimento. Então, imagina que você puxou o pêndulo. Você está puxando o pêndulo, você está vivendo e está puxando. Está puxando o pêndulo. Você é egoísta, muito egoísta. Você vai puxando o pêndulo, vai puxando, vai prejudicando as pessoas, vai prejudicando você, e aí vai. 1000 coisas vão acontecendo. Esse é um exemplo, tá? Simbólico. Mas em algum momento, esse pêndulo você solta, não tem como. Você solta por alguma razão, por algum problema, uma doença, um desencarne na outra vida, não importa. Em algum momento você vai soltar esse pêndulo. E quando você soltar esse pêndulo, ele vai para o outro lado. E lembra da lei de Newton? A força de que você puxou e você solta, ele vai mais ou menos no mesmo nível, né? lá para cima. E a vida olha para você e diz, agora sou eu. Você fez o seu movimento, agora vamos dançar. Vou fazer o meu movimento. E o meu movimento tem 2 passos. E graças a Deus que tenha. E como é que ela faz? A vida. Ela diz assim, o primeiro movimento da vida, ela olha para você e diz assim, olhe o centro. Então, imagina, se você está falando de pêndulo, ele vai para um lado e vai para o outro, né? E a vida não quer ficar brincando com você. Vai para lá e vem para cá. Não, ela fala, olha o centro. Ou seja, como se dissesse, tente fazer o seu pêndulo ficar no centro. Você não está conseguindo, você está puxando muito. Mas então, olhe o centro. E o que é olhar o centro? É isso aqui, ó. Olha, o centro olha os arquétipos divinos. Eles não estão nos extremos, ele está no centro, subindo, né? Olha o centro, lá tem bondade, tem justiça, tem virtude, tem fraternidade, tem intuição, tem vontade, tem tudo isso dentro de você. A vida fala isso com você. Isso está tudo aí dentro de você. Porque isso foi colocado por Deus, são arquétipos. A forma de um ser humano, de um espírito, é isto. É isso que está na tua consciência. Kardec fala, onde está escrito as leis divinas na consciência? Não vamos falar muito disso. Mas está aí. Então a vida fala, olha o centro. E aí você diz assim, é mesmo? Fala, né? A gente não escuta. Tá bom. Só que a vida tem 2 movimentos, não esqueça. Se você não olhar o centro, ou seja, se você não buscar compreender, estudar, aprender sobre a espiritualidade, sobre as coisas realmente que são importantes na vida, deixar de viver tanto a ilusão, tudo isso te tira do centro. Distração, ilusão, egoísmo, vício, tudo isso te tira do centro, te leva a puxar o pêndulo, isso te empurra o seu pêndulo lá para cima. Vai a vida fala, agora eu vou responder. Primeiro, olha o centro. Então, presta atenção. Busque aprender, busque a religiosidade, busque a espiritualidade em você, busque saber das coisas realmente que são da tua alma. O teu espírito está querendo isso. O teu espírito está querendo que você perceba isso. E aí você não faz, aí vem o tal da melancolia, da depressão também, mas não importa. Ok, então a vida, tá bom. Eu vou te ajudar a olhar o centro. Porque ela faz isso também. O primeiro movimento, ela te intui. Mas se você não escuta, aí a vida fala, bom, para esses espíritos desse nível, né, que não olham o centro, eu falo com eles, todo dia dou uma intuição, um livro, uma palestra, uma mensagem, as sementes do semeador que cai ali nessa terra e não cresce nada. O que eu vou ter que fazer com eles? Eu vou dar o segundo passo. E qual é o segundo passo? O karma.
o karma. Ou seja, ação e reação, tendo. Olha o centro, não olhou o karma. E qual seria o karma? Qual seria uma boa lição da vida, das leis divinas, para uma pessoa muito egoísta? Ok. Até aí está dando para entender? E se está dando para entender, eu gostaria de saber, vocês agora têm o poder da vida na mão de vocês. Tá? E aí você está ali. Você está querendo que os seres que estão aqui estejam crescendo espiritualmente, estejam evoluindo, e você vai fazer tudo, porque é isso que você faz. Esse é o seu propósito de vida. Vai sempre abraçar as pessoas para isso. E você percebe que uma pessoa é muito egoísta, né, e prejudica muita gente com esse egoísmo, e você sempre está intuindo essa pessoa, mas você tem um objetivo, de levá-lo a olhar o centro. E ele não olha, você tem que dar um recado direto. O que seria que você faria para uma pessoa muito egoísta, a nível de karma, numa outra encarnação, ou mesmo na vida atual? O que ele teria que ver para ele tentar aprender sobre o egoísmo dele? O que vocês acham? Fred, vou fechar aqui, pode falar. Bom, isso é só uma opinião, né? Eu acho que a vida, não, talvez em outra encarnação, né? Ele venha até que a pessoa que é muito egoísta, talvez venha com um karma de ter que aprender, né? A ser humilde, né? Aprender a se lavar desse egoísmo todo, né? Talvez uma perda muito grande, uma situação de penosa muito grande nessa ou na outra vida, né? Bom, pelo menos essa é a minha opinião. Ô, Ruela, Sim. olha só, você falando isso tudinho aí eu estava aqui lembrando aqui, né, quando Jesus falava assim, procurar primeiro o reino do céu, tudo vos acrescentará, né? Tudo que você está falando aí parece que tá encaixado tudo que ele falou nessa parte aí. Eu estou aqui ouvindo você falar, parece que está assim, encaixando assim. Foi uma verdadeira lição, né? O que ele falou aí, né? Eu não sei, eu estou entendendo assim, mais ou menos. Está incluído tudo que você está falando aí. Ok. Eu acho. Em relação a essa dança da vida, e não exatamente só em relação ao egoísmo, hoje, né, até conversei com o Fred sobre a questão de doenças, por exemplo, doenças autoimunes, são doenças que não têm cientificamente ainda uma explicação, o porquê. Então, e muitas outras coisas que acontecem que, com o olhar espírita, tem como um karma, né? Como algo que você tem que, de alguma forma, purificar, você resgatar algo que você tenha se equivocado em outra vida, né? E chega nessa vida aquela situação. Muitas das nossas dores, dos nossos problemas, se a gente olhar com muita honestidade, a gente identifica ainda nessa vida, né? Mas tem aquelas também que, por mais que você procure uma explicação, você não encontra nessa vida. Então, eu estou associando com essa dança da vida aí. Nós demos o primeiro passo, puxamos o pêndulo, né? Aí depois vem a resposta. Então, e não tem jeito, nós vamos ter que acertar esse passo, né? Então, hoje eu estava conversando com uma amiga e falava com ela exatamente sobre isso, que não é que Deus não castiga, não é, a gente não tem que temer a Deus, apenas Deus é justo. Então, na verdade, quem se castiga, quando nós temos os nossos grandes dificuldades, via de regra, a responsabilidade é nossa mesmo, né? Então, por isso, né, a gente tem que ter cuidado quando a gente vai fazer essa dança da vida, para não pisar no pé do outro, né, para acompanhar direitinho o ritmo, porque nós vamos ter a resposta, né?
É isso mesmo. De um jeito ou de outro, nós vamos ter que acertar o passo. É interessante entender que a vida, ela sempre vai trazer lições, e a gente normalmente não entende as lições mesmo, a gente demora para entender, mas imagina uma pessoa egoísta, o Fred falou, a pessoa vai ter dificuldade, vai ter humilhação, ela vai sentir na pele. Por quê? Porque ela precisa necessitar do outro para entender. Porque se o que acontecer na vida dela não levar ela a necessitar do outro, ela não teve nenhuma lição. Necessitar do outro é uma maneira de quebrar o egoísmo da pessoa. Não é assim que... então ele necessitou, acabou o egoísmo dele. Não é assim que funciona. As coisas são muito mais complexas. Mas a vida não tem tempo para a vida, né? Não tem tempo. Não é 1 ano, 1000 anos, 10.000 anos, 1 milhão. Não é, até a vida vai levando. Você vai indo. Pode virar um círculo vicioso? Pode. Pode virar um círculo vicioso, né? Vai lá, vem cá. Vai lá, vem cá. Vai lá, vem cá. Mas por que não vira um círculo vicioso ad eterno? Ele tem um limite. Porque tem um limite, né? Tem um limite. E o limite está exatamente nas dores. Porque, às vezes, a pessoa passa por uma dor tão pungente, né? E pode ser uma dor física, um problema mental, o que for, que aquilo causa, é como se fosse uma bomba dentro da pessoa, né? Muito forte. E acorda a pessoa. Tende a acordar a pessoa, tende a dar pelo menos assim, olha, algo está muito errado, tem alguma coisa aqui. Isso já é um início de um despertar, isso acontece com muitas pessoas. Então, por isso, esse ida e volta do pêndulo não dura eternamente. Mas eternamente é uma coisa muito longa. Mas dura um bom tempo, porque egoísmo já existe na Terra, né? Alguns milhares, algumas dezenas de milhares de anos, está aí. Agora, é claro que existem exercícios que nós fazemos no nosso dia a dia que são pequenos, mas são altamente importantes para nós vencermos o nosso egoísmo. Quando você vai à rua, dá uma esmolinha aqui, dá uma ali. Se você consegue fazer isso sem se sentindo isso com boa vontade, isso é um exercício importantíssimo para a quebra do nosso egoísmo e do nosso orgulho também, né? Aprender a ouvir as pessoas. Tem mil coisas que nós podemos fazer para que nós possamos começar a olhar o centro. O fato de nós estarmos aqui estudando o Espiritismo, estudando as coisas do Evangelho, nós vamos entrar muito fundo nesse 2º semestre nisso, é importante para nós começarmos a compreender a nós mesmos, para nós olharmos para o centro, para saber que nós, de fato, não somos exatamente isso que nós estamos aqui. Foi dito aqui, né? Nós estamos incompletos, Não teve pintura ainda, mais ou menos assim, olha quanta coisa falta. Você não vai dizer que esse carro que está na linha de produção é defeituoso. Não, ele não acabou, espera ele terminar. A nossa jornada é longuíssima, mas o fato de nós sabermos disso, e o fato de nós sabermos que existe dentro de nós, na nossa consciência, os arquétipos divinos e aquilo que é a nossa forma, já é muito importante. Isso é fundamental para o nosso crescimento. Alright? Vamos mais um pouquinho? Mais um pouquinho. Ok. Todo mundo vendo aí, então falamos disso aqui. Isso está no vídeo, explicado com mais detalhe, né? Ok. E os arquétipos divinos que nós falamos é o nosso norte. Né? Aqui a gente entra na cura, tá? Mas eu não vou entrar, eu vou só falar do primeiro, tá? Porque não vai dar tempo e é um assunto importante. Nós vamos ter que puxar mais uma aula só para falar da cura. Sugiro que vocês vão lá no vídeo e vejam a cura. Mas vamos falar aqui. A gente está falando de dança da vida e a gente está falando que existe uma cura, né? Existe uma cura. Quando você pensa, vamos olhar o simbolismo que é interessante. Quando você pensa numa dança, vamos imaginar numa dança que é talvez bem difícil, que é um balé. Uma pessoa que dança balé, um homem ou uma mulher, eles passam por um treinamento enorme e a grande maioria que entra em aula de balé desiste que não é brinquedo, não. São poucos que conseguem seguir em frente e ser um bom bailarino. Não estou dizendo uma estrela, mas um bom bailarino e fazer peças, isso porque não é fácil. Uma coisa que
Tem muitas coisas importantes num bailarino ou numa bailarina, para eles cumprirem o papel deles. Mas tem uma coisa que é básica, que se chama perna. Tem que ter força nas pernas. Vocês imaginam uma mulher fazendo tudo aquilo nas pontas do dedo se ela não tem força nas pernas. E um homem fazendo tudo aquilo, às vezes pega a mulher, levanta no ar, se ele não tem força no braço e na perna. Força. Tem que ter força para fazer isso. E o que é fundamental, e que vocês já devem ter visto, os bailarinos e bailarinas, hoje tinha que estar... A Ana devia estar aqui hoje, né? Olha só. Né? Que eu fico impressionado. É uma coisa que se chama equilíbrio. Então, pensa, a base de um bailarino, uma bailarina, é a força e o equilíbrio. Se você não tem isso, você não vai conseguir ser um bom bailarino ou bailarina. Imagina que você tem as pernas fracas. Não vai ter nem equilíbrio. E se você não é uma pessoa que tem bom equilíbrio, você não consegue ser um bom bailarino. Né? Então, essas são coisas básicas. Trazendo isso da dança da vida para dentro do processo de cura, nós vamos dizer que o nosso processo de cura ele passa por várias etapas. Mas qual é a primeira coisa que nós precisamos desenvolver para nós fazermos essa dança da vida como bailarinos ou bailarinas? Fazemos uma boa dança por toda a eternidade. Nós precisamos desenvolver a primeira coisa, o que é equilíbrio. Então, vamos dar uma olhada aqui. O que é o equilíbrio na dança da vida? É a estabilidade. Está ali. Estabilidade ou equilíbrio, o básico ou fundamental para o início dos movimentos da dança. Olha que interessante. Estabilidade e equilíbrio. Tá bom, mas ainda isso tudo é simbolismo, isso é uma forma de falar. O que significa isso? O que significa ter esse equilíbrio ou estabilidade para fazer a dança da vida? Se chama clareza de visão. Ver além do medíocre, ter o senso de criticidade, discernimento sobre os movimentos da vida. Isso é estabilidade e equilíbrio na vida, na relação, na dança da vida. Então, o bailarino precisa de equilíbrio físico e precisa ter um corpo bom, com força para fazer a sua dança. Na vida, você precisa também de equilíbrio e estabilidade. Para quê? Para que você tenha clareza de visão, ver além do medíocre. Né? Medíocre no sentido da média, do senso comum, porque a gente embarca muito nisso. Você precisa desenvolver uma clareza de visão. Como é que você desenvolve clareza de visão? Quando você desenvolve senso de criticidade, discernimento. Desenvolver senso de criticidade e discernimento sobre os movimentos da vida, ou sobre a sua vida, ou as coisas que chegam até você. Então, você tem 5 sentidos. As coisas chegam até você. E essas coisas que chegam até você te impactam o seu corpo, a sua alma, a sua mente, impacta aqueles que estão ao seu redor e faz com que você tome pensamentos, emoções e atitudes baseado nisso. Mas se dentro de você, mentalmente, fisicamente, espiritualmente, está entrando qualquer coisa, então você não tem equilíbrio, você não tem estabilidade. Então você não tem nem o primeiro passo necessário para você fazer a dança da vida. É preciso desenvolver senso de criticidade. Isso é fundamental. E isso nós vamos falar com detalhes no segundo semestre. Aqui nós estamos apresentando só a tabela da cura. Agora, como que faz isso? É outra história. Aqui eu coloquei para vocês o sobrevivente humano. O que é o sobrevivente? Somos nós. O que é o humano? Aquele que está mais num passo à frente para a completude de um ser humano. Nós só vamos ler essa primeira aqui, para a gente parar por aqui. Tá? Então, um sobrevivente não consegue ver além de sua sobrevivência ou interesse pessoal. Raramente sai de sua bolha. É a mediocridade, é o senso comum. E muitas vezes, quando sai, ainda continua com interesse pessoal, negociando com a divindade. Ou seja, aquela famosa, eu prometo, amanhã eu prometo de novo, eu vou fazer uma prece, tudo isso. Isso faz parte da nossa vida. Não tem senso crítico, não tem discernimento, não tem clareza de visão, fica envolvido no medíocre, ou seja, no senso comum. E o humano? O humano é aquele que já saiu, já desenvolveu o senso crítico, já começou a desenvolver o discernimento, e aí ele vai sair dessa base para explorar as outras partes importantes no crescimento espiritual. É um aprendiz honesto da dança da vida. Primeiro, ele sabe que existe
esse processo de dança da vida. Ele sabe que existe essa relação. Ele sabe que ele fala com a vida fala com ele. E ele sabe que ele é um aprendiz. E ele se coloca perante a vida como um aprendiz. Quero aprender, quero desenvolver. Então, ele se reconhece isso. E ele busca aperfeiçoar o pêndulo sempre na direção do repouso, do centro. Então, ele sabe que é assim que funciona, ele sabe que ele é um ser incompleto, e ele sabe que na sua consciência tem coisas boas que ele precisa desenvolver. Ele sabe de tudo isso e está fazendo isso. Discernimento e criticidade dos movimentos como um bailarino em busca da perfeição. Então, ele está desenvolvendo a criticidade, o discernimento para fortalecer a sua estabilidade e a sua clareza de visão. Eu só queria colocar esse primeiro para a gente, pelo menos, falar assim, nós demos partida na cura. Ou seja, o primeiro passo para você curar, e aqui nós não estamos falando de corpo físico, de mente e de espírito, estamos falando dos três. O primeiro passo para você curar, ter cura na sua vida de todos os males, começa com isso aqui, com a estabilidade, clareza de visão, sair da mediocridade, desenvolver o senso crítico e discernimento. Ok. Nós temos aqui 10 minutinhos. Nós falamos da dança da vida, nós falamos um pouquinho de como funciona essa dança, e falamos um pouquinho que a gente precisa trabalhar na nossa cura e que existe a forma do ser humano. Né? Existe uma forma, que são os arquétipos divinos. Né? Então, a gente precisa entender como é que isso se encaixa na minha vida. Eu tenho clareza de visão? Eu tenho senso crítico? Como é que você sabe disso? Porque se você não sabe disso, você não vai fazer. E eu vou dizer para vocês, em geral, não temos não. Então, não precisa ficar perguntando muito não, já vai direto na resposta. Não temos. Nós somos pensados, a gente não pensa, nós somos pensados. Né? Esse dia eu estava vendo uma palestra que eu vou mandar para vocês, daquele Sadhguru. O outro pergunta para ele, olha, eu penso muita coisa, não sei o quê, mas eu fico chateado, às vezes tem umas coisas que eu não gosto e tal. Quantos por cento dos meus pensamentos são meus e quantos por cento não são, Sadhguru? Perguntou Sadhguru, eu assim, não são nenhum seu, a maioria não são. Não é do seu espírito, você pode dizer da tua mente conturbada, sim, mas não da tua alma. Por que ele falou isso? Porque ele disse, o mundo coloca tudo na sua frente, e ele te embebeda, ele te ilude. E quando ele faz isso, ele coloca para você o que você tem que pensar, como você tem que se emocionar, com que você se emociona, com que você pensa, é o que o mundo coloca para você. Vai entrando, e você reage assim. Então, isso é falta de clareza de visão. É o primeiro passo para mudar. O primeiro passo para a mudança é a estabilidade e clareza de visão, senso crítico. Nós vamos falar muito, muito, muito nas nossas aulas aí do livro 3. Bom, alguma questão, alguma pergunta, alguma dúvida que vocês queiram colocar? Aproveita. Well, esse primeiro passo, né, que você falou da clareza, de visão, do discernimento, acho que tem muito a ver com aquela é um conselho, né, de um sábio, filósofo, do conhece-te a ti mesmo, né, esse me lembrou muito dessa passagem, né, o quanto isso é desafiador, e quando a gente começa a buscar começa a tentar desenvolver essa musculatura, vamos dizer assim, nós somos convidados o tempo todo, né? O tempo todo na situação assim mais corriqueira, a gente para e fala, meu Deus, e agora o que eu faço, né? Eu tô me sentindo, acontece uma determinada situação que te gera isso aconteceu comigo essa semana algumas vezes, acontecer situação assim, de eu falei, sabe, de ficar indignada, falar, como assim? Como que eu vou reagir? O que eu vou fazer agora para resolver essa situação da melhor maneira possível, né? Dentro de tudo aquilo que a gente estuda, a gente busca, a gente lê, mas na hora do teste, é muito difícil a gente tropeçar e cair novamente nos mesmos erros,
né? Então, é o conhece a ti mesmo, que me lembrou muito, né, disso que você falou da clareza, de identificar, né, as questões. Gente, só um minutinho. Senso crítico, discernimento, por que ele está no primeiro, na clareza de visão? Porque é ele que barra ou não o que entra. Ele barra ou não o que entra. Se não existe isso, entra qualquer coisa. Ô, Angélica, você colocou aí da questão da musculatura e a gente fazendo uma comparação com a fisicalidade mesmo, quando você começa a trabalhar os seus músculos em exercício, aquilo dói, né? Dói. Mas se você persiste, se você vai em frente, aí daí 2, 3 dias, você estabiliza, fica forte, né? Aí vem o bem-estar, vem a serotonina no cérebro, e todo o mais que aquele exercício que inicialmente foi dolorido te traz, né? E a questão também achei legal quando você coloca aí, é que nós somos nos testes da vida, isso que você passou e falou, como assim? E agora? Olha que legal essa reflexão. Diante de tudo que nós estamos aprendendo, como eu devo reagir? Então, já tem esse stop, esse pare, antes de sair destrambelhando, falando um monte de asneira, ou tendo ações impensadas, mesmo que naquele primeiro momento você tenha aquela reação meio assim, antagônica, mas a gente já está conseguindo ter esse momentinho de parar e falar, e agora? Como assim? O que eu vou fazer diante de tudo que eu já conheço? Muito importante essa sua fala. E todos nós devemos fazer isso, falando para mim mesma, gente. Todos nós devemos fazer esse tipo de pensamento nas dificuldades da vida. Hoje eu tive um momento difícil também e tive que parar um momento e falar, e agora? Como assim? O que eu vou fazer? Tudo que eu aprendi. Acho que você captou aqui os meus pensamentos também, né? E a vida é assim, né? Porque a gente começa a estudar e a responsabilidade aumenta, né? A gente, às vezes eu ouço as pessoas falarem assim, quando você estiver num momento de dificuldade, pensa no que Jesus faria. Eu falo, nossa, para mim... Jesus seria tão facinho, né? O que para mim é um desafio, para Jesus, né? Então, assim, a gente tentar se colocar realmente nessa postura de alerta, né? Da vigília, o tempo todo, né? E é assim, dia a dia a gente vai se transformando aos pouquinhos. Eu não sei se vocês viram, a Maria Inês mandou uma palestra da Nova Acrópole no grupo de doutrina, Vida Interior. Se vocês não viram, vejam. O que tem ali? Essa palestra eu já tinha visto, e algumas histórias você acaba, como eu vejo muito a Lucelena, às vezes ela repete, mas tem uma historinha que encaixa aqui, é bem curtinha, e ela coloca o seguinte, um templo onde tinha um monge e os discípulos, né, o grande mestre e os discípulos, e eles viviam de esmola, não tem riqueza, prega a pobreza e tal, e o mestre era um mestre de um alto nível espiritual. E um dia os discípulos chegam todos para ele e falam assim, olha, mestre, nós estamos com um problema. O nosso mosteiro aqui, o nosso templo, está desabando, está ficando velho, não vai aguentar, e a gente é pobre, a gente vive de pedir. Como é que nós vamos fazer? Né? E o mestre falou assim, e sempre o mestre, como ele faz, ele dá uma lição. Ele sempre tem que dar uma lição de moral. Ele falou assim, agora eu vou dar uma lição de vida neles. Olhou para eles e falou assim, vocês têm razão. Mas eu tenho a solução. Qual que é a solução? Vocês vão sair daqui, vocês vão na próxima cidade e roubem. E eles levantaram e ficaram assustados. Roubem? Roubem.
Mas como assim? Não está errado? Não, roubem tudo que puderem, mas tem uma regra. Ninguém pode ver. Não pode ver, ninguém. Então, se alguém vê, não roube. Então, roubem o que puder para a gente melhorar o nosso mosteiro aqui, o nosso templo, mas não, regra é, ninguém pode ver. Eles olharam e, ok, mestre. Mestre mandou, foram para a cidade. E foram todos para a cidade, o mestre voltou para entrar no templo, e quando chegou lá, viu um rapazinho, que também era discípulo, varrendo lá. Ele olhou e falou, o que você está fazendo aqui? Eu não dei a ordem. Ele falou assim, deu. Você deu a ordem, eu estou cumprindo a sua ordem. Ele falou, como assim cumprindo a minha ordem? Eu disse, eu estou cumprindo. Só não disse que era para ninguém não ver, mas eu me vejo. Não tem jeito. O mestre falou, esse é o discípulo que aprendeu a lição, né? Então, é mais ou menos isso que você está falando do autoconhecimento. O que é que entra na nossa vida mental, física? É disso que nós estamos falando, saúde, não é? Nutrição. Qual a nutrição que entra na mente, no corpo espiritual? Qual é a nutrição? O espiritual tem uma vantagem, que ele rejeita, mas ele traz o karma. Então, qual é a nutrição que está entrando? O que é que vai definir essa nutrição? Né? As informações, os livros, a religião, as pessoas que falam, né? Então o mestre mandou aquilo, todo mundo fazia aquilo, é o mestre que mandou, nós vamos. Como assim? O que importa se o mestre mandou? Cadê o senso crítico? Cadê o discernimento? Cadê a primeira barreira? Isso não entra. Isso não entra. Né? Então acho que isso é uma coisa importante a gente entender para começar a falar da cura. É o primeiro passo, é aquilo que bloqueia muita coisa de entrar na nossa vida. E eu acho que essa semana nós estamos começando com o pé direito, que as reflexões feitas no início, tudo que foi falado, Casou, gente, né? Foi tudo encaixando, né? Da gente parar de pensar desse passo na vida que a gente dá, né? Então, certamente nós vamos começar a semana com o pé direito, acertando esse passo, né? E é isso, gente. Estamos na hora. Né? Na semana que vem é o Francisco, ele faria a prece, mas ele não veio. Né? Então, se alguém quiser fazer a prece para a gente encerrar, alguém se habilita? Fred, acendeu a luz, é isso? Pode fazer a prece? Posso sim. Ok, vou fechar aqui. Vamos fechar nossos olhos, agradecer a Deus, nosso Pai, por esse momento de intensa vibração que pode nos colocar no caminho do bem, vibração que vai ajudar as nossas almas, os nossos espíritos durante essa semana, para que possamos traçar um caminho de tranquilidade, que a gente possa aceitar as nossas dificuldades sem sofrimento, né? E agradecer aos irmãos da espiritualidade amiga que estiveram presentes, que eles nos ajudem durante essa semana também, que nos deem força, que nos intuam na direção de evitar o mal e distribuir um pouquinho do bem. Que assim seja. Fred, você falou uma coisa aí muito boa na sua prece, que a gente enfrente nossas dificuldades sem sofrer tanto. Né? Pode sofrer um pouquinho, até pode chorar, vale chorar um pouquinho, mas só um pouquinho, não precisa muito, né? Não adianta. Se a gente chorar muito, não vai resolver, né? Então, vamos ter uma semana muito boa, gente, se Deus quiser. Beijão no coração. Fiquem com Deus. Deus abençoe a todos. Boa semana. Boa semana a todos. Boa noite. Fiquem com paz. Boa semana, obrigada. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Deus. Boa noite. Boa noite.